No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o professor e ensaísta Milton do Nascimento. Milton do Nascimento nasceu em Belo Vale, Minas Gerais. É mestre em Linguística pela UFMG e doutor em Linguística pela Universidade de Paris, 8. Possui dezenas de artigos e livros didáticos publicados. Atualmente, Milton do Nascimento é professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Letras da PUC-MG e da FAF-BH. Tudo bem com você, Milton? Tudo bem, Elton. Então tá ótimo. Milton, vamos começar, o seu currículo é extensíssimo, vamos tomá-lo devagarzinho. Vamos começar fazendo para a gente uma síntese dessa sua trajetória longa aí no universo das pesquisas em linguística, ensino de língua portuguesa e redação. Eu comecei exatamente estudando no seminário. E com os salesianos, lá com eles eu fiz o curso de filosofia, foi o primeiro curso que eu fiz. Depois o curso de letras, orientação educacional. Depois, já em Belo Horizonte, juntando isso, eu me enveredei pela linguística. Comecei a lecionar na Universidade Federal em 1969 e de lá trabalhar com livro didático, mexer com ensino. Depois fiz o mestrado na Federal, fui fazer o doutorado em Paris e voltando sempre envolvido com ensino e pesquisa. É isso. Pois é, a linguística no período exatamente que você ingressou nela para valer, ela tinha uma proximidade muito grande ainda com os estudos literários. Como é que você vê essa questão? Ela, de certa forma, se afastou um pouco? Ela... Interessante porque eu acho que houve um movimento de afastamento, não é? Digamos até de uma certa especialização, onde a linguística se aproximou muito dos estudos formais, não é? Aproximou-se mais da matemática e das letras. Exato. Mas eu creio que ultimamente há um retorno. Há um reencontro, na medida que hoje, na verdade, a linguística não trabalha apenas com o texto ou com a estrutura do texto, não é assim? Ela está envolvida... Há várias linguísticas em última análise, não é assim? Mas, digamos, a linguística, os estudos da linguagem como um todo, eu creio que eu poderia dizer que, na medida que ela define como objeto de estudo as condições de produção e recepção de texto, aí a literatura, né, as fronteiras tendem a se desfazer, literatura, linguística, língua portuguesa. Pois é, quando você fala em texto, eu sei que essa é uma palavra altamente problemática, nós vamos poder tratar dela aqui com mais detalhe, mas quando você fala em texto e conhecimento, quer dizer, levar um aluno a produzir um texto e levar o aluno a produzir conhecimento, como é que você diferencia isso? Eu pretendo não diferenciar. Exatamente. É o seguinte, Elton, na verdade a concepção de texto está sempre ligada a uma concepção de linguagem. A gente foi formado, não sei novo, mas eu fui formado, muita gente foi formada numa concepção de texto como produto, não é? E em que o texto era um produto que refletia, codificava o pensamento. Então, escrever bem era pensar bem. As duas coisas estavam ligadas, não é assim? O sentido estava no texto. Esse texto não tem sentido, veja onde está a ideia central desse texto, etc. Olha, hoje já é uma concepção um tanto discutida e até bastante, né, deixada de lado. Posteriormente, texto foi entendido como, digamos, um estímulo organizado dentro de um processo de comunicação. Aí eu acho que você já pegou essa época, né? Quer dizer, o texto era simplesmente, estava num canal, era veiculado num canal, etc. Também esta versão de linguagem e, portanto, de um objeto de estudo da linguagem, né? Ela já é questionada, já é deixada de lado. Hoje, a linguística parece, eu poderia dizer assim, como um todo, toma como objeto de estudo as condições de produção de texto, entendendo-se sob condições de produção de texto, não só as condições externas, exteriores, que antigamente eram colocadas na pragmática, né? Mas principalmente as representações que o indivíduo faz sobre, né, o seu interlocutor, sobre o objetivo da sua interlocução, sobre o meio de veiculação do texto, quer dizer,
nessa perspectiva, o texto é apenas um dos elementos desse processo de interação linguística. E aí já eu preferia, com meus alunos eu prefiro até dizer, o texto é uma organização realmente necessária, fundamental nesse processo, mas o sentido não está no texto, né? O sentido é produzido nesse processo de interação. Então, aí eu acho que a noção de texto não só fica mais complexa, mas eu acho mais interessante. Por quê? O texto é o texto oral, ele é um texto como um texto escrito, e mais, há outros tipos de texto, né? Eu poderia dizer que até a codificação, qualquer gráfico, qualquer representação assim, que é processada nisso, é texto. É com essa noção de texto que eu trabalho. Agora, Milton, a palavra redação se constitui ainda uma palavra problemática, para não dizer traumática, numa palavra problemática, principalmente na perspectiva do aluno. Isso das séries iniciais, mas sobretudo nas séries finais do ensino médio, beirando aí o vestibular. Como é que você vê essa questão? É uma questão também muito complexa, Elton. Porque, na verdade, a gente, inclusive o professor Vanderlei Geraldi, faz essa oposição. Quer dizer, que a escola não trabalha com produção de texto, trabalha com redação. O que quer dizer isso? A escola tendia, há muitas escolas ainda que o fazem, a trabalhar a redação, a produção de texto, como um exercício, não é, escolarizado, uma atividade escolarizada. Simplesmente o aluno não escrevia para realmente interagir com o seu interlocutor. Ele não escrevia, digamos assim, variando o seu texto de acordo com os seus interlocutores, de acordo com os seus meios de interlocução. O aluno escrevia pura e simplesmente para ser avaliado em certas dimensões da produção de texto, principalmente na ortografia, na sintaxe e nas certas articulações, digamos, da microestrutura do texto. Ora, julgados por esses parâmetros, não realmente o aluno está numa tarefa difícil. Eles são espertos, eles realmente são bons comunicadores, desde pequenos se comunicam bem com os pais, não é? Na linguagem oral, eles vão logo, digamos, entre aspas, sacar qual que é do professor, o que agrada o professor, sacar as estratégias, não é? Com que a escola trabalha. Quer dizer, esses alunos, principalmente os mais espertos, aqueles que têm maior conhecimento prévio, maior vivência, maior experiência, ele não tem muito problema com a escola, não. Ele vê quais são os mecanismos, não é? O que a escola pede dele e cumpre. Agora, para a maioria dos alunos que realmente, não é, digamos assim, tem o próprio dialeto, a própria fala um pouco distante desse dialeto considerado oficial, desse dialeto considerado culto, aí as dificuldades aumentam. Né? Aumentam. Pois é, e aí é que entra uma questão de uma outra expressão também problemática, para não dizer traumática, gramática normativa. A gramática normativa hoje, eu acho que ela já levou tanta paulada, né? O pessoal que defendia a gramática normativa apanhou de todo lado, que eu acho, inclusive, que muita gente diz, joga gramática no lixo, não se ensina gramática normativa, né? Eu acho que está na hora até de repensar qual é o papel das normas na produção de determinado tipo de texto. Mas hoje, né, não se coloca a coisa tão dramática dessa maneira, não, pelo seguinte, os parâmetros curriculares, assim, já realmente, e os programas mesmo, né, do ensino oficial, o programa do Estado de Minas Gerais, de 85, 86 por aí, já dizia, né, que se ensinasse a gramática só e somente só em função da produção e recepção de texto. Que isso tenha ido para a sala de aula, né, realmente essa orientação tenha se instanciado, chegado na sala de aula, não é verdade, porque isso tem toda uma formação de professores aí, né, tem todo um trabalho a ser feito. Não se faz isso aí simplesmente por decreto. Milton, no bloco anterior nós iniciamos a conversa exatamente sobre esse modo novo de se tratar o ensino do português, e o professor Antônio Augusto vai dar um depoimento sobre o seu trabalho em que ele fala um pouco sobre isso. Vamos ver? O professor Milton do Nascimento é um dos linguistas mais importantes do Brasil. Ele tem trabalhado ultimamente com uma pesquisa extremamente importante, extremamente relevante, que é sobre o português falado no Brasil, com a professora Taliba de Castilho. Ele tem uma influência muito grande no campo da linguística. Ele é o que a gente chama de um linguista chomskiano. E quando a gente sempre fala rindo, porque um chomskiano é, antes de tudo,
Os linguistas chomskianos brasileiros são geralmente pouco interessados por problemas políticos e problemas educacionais, embora o Chomsky seja. O Milton, ele, diferentemente dos linguistas, desses linguistas, ele sempre foi uma pessoa extremamente interessada pelos problemas educacionais e pelos problemas sociais brasileiros. Por causa disso, ele tem se dedicado ao longo de sua carreira a contribuir diretamente com a resolução desses problemas. Por causa disso é que ele é interessado pela produção de textos e pela leitura de textos na escola. Geralmente, o ensino de português, tradicionalmente, é voltado para o ensino da gramática e voltado para aquele conjunto de regras que todo mundo detesta aprender e detesta lidar com eles. O Milton está propondo e está divulgando ativamente um outro modo de entender o ensino de português. Ele tem, através desse trabalho, conseguido influenciar de modo significativo o modo pelo qual os professores têm trabalhado com o ensino de português, têm entendido o ensino de português, têm concebido esse ensino. Pois bem, Milton, agora você vai ter que fazer para nós uma breve apresentação desse novo modo de ensino. Antônio Augusto. É o seguinte, na verdade, eu acho que o Antônio Augusto Dutti se refere a um trabalho que a gente vem fazendo, quando fala a gente, pessoal do CEALI, não é? Ele é da minha equipe, da Faculdade de Educação, um pessoal da Faculdade de Letras também. Há muito tempo, desde os anos 80, com a finalidade de realmente redefinir o ensino de português. Como a gente estava conversando, quer dizer, uma coisa é você tomar o texto em si como objeto de estudo, ou tomar as regras externas, codificadas, socialmente codificadas, não é assim, de produção de um determinado tipo de texto como objeto de estudo. A gente está postulando exatamente, não é nada de novo isso, que a gente tem que tomar como objeto de ensino e aprendizagem as condições de produção de texto. O que quer dizer isso? Quer dizer, o nosso objeto não é apenas o texto, mas todos os conhecimentos linguísticos que o aluno já traz, principalmente não, os conhecimentos linguísticos, quando a gente fala conhecimentos linguísticos, são os conhecimentos implementados e utilizados e monitorados na própria fala. Então, por exemplo, na produção de um texto, a gente vai exigir colocar, dar oportunidade ao aluno para que ele varie o seu tipo de texto, não é? Não só no tamanho, na sua edição, mas também no vocabulário, na sua forma, varie o seu tipo de texto em função do seu interlocutor, em função do meio de circulação desse texto, em função do objetivo desse texto. Ou seja, ele vai aprender a produzir texto, em última análise, aprender a operar com as condições, com as representações das condições de produção de texto. Nesse sentido, por exemplo, digamos, aquilo que é feito muitas vezes na escola, né, de jornalismo, onde o aluno está altamente envolvido em adequar seu texto ao seu meio, ao seu interlocutor, etc., a gente está trazendo isso para a aula de português. Quer dizer, ele foge de modelos rígidos prévios, já que a interação humana não se baseia em modelos rígidos prévios. Exatamente. Na verdade, nós vamos fazer o seguinte, ele já sabe a língua portuguesa. Quer dizer, o menino, quando na própria casa, ele adequa o seu texto, adequa a sua fala, não é? Ao pai, à mãe, ao irmão, ao colega, não é assim? Ele está fazendo exatamente aquilo que a gente está procurando fazer na produção da escrita na escola, não é? Então, não só a gente deixe de focalizar o produto em si, ou as normas, um produto é submetido às normas, mas a gente tenta trabalhar o processo de produção desse texto. Assim, dentro de situações dinâmicas, concretas, assim, onde a própria escola, que de uma maneira ou de outra vai ser sempre artificial, que ela seja o menos artificial possível. Ou seja, que o tratamento de texto, na realidade, na vida, na sociedade, não é, que esse existe dentro da escola. Agora, e leitura, Milton? Repare, Alto, quer dizer, a gente está tentando sair dessas divisões, não é? De ensino de gramática, ensino de leitura, ensino de redação. A gente está falando muito em processamento de texto. Pois mas de certa forma nós ainda privilegiamos, a nossa escola ainda privilegia a leitura como
aquele momentozinho ali. Exato, o próprio Antônio Augusto, cita aí. Doutor Antônio Augusto, ele é doutor, né? Ele é um dos grandes estudiosos do problema do Brasil, tem uma influência enorme aí, e ele tem estudos sobre isso, e ele fala muito da didatização da leitura, né? Assim, quer dizer, quando a gente está tomando as condições de produção ou de processamento de texto, a gente está tomando o processo funcionando nas duas direções, na produção e na recepção de texto. Não é? Então, a leitura, por exemplo, nós falamos até de produção de um texto ao lado de produção de sentido. Se essa a gente pode, para fins didáticos, separar, quer dizer, a produção de sentido também, ela é determinada, um tipo de produção de sentido é determinada pelo tipo do processo de interação instituído. Quer dizer, a forma de leitura, o tipo de sentido que se produz na recepção da leitura está determinado, condicionado à finalidade da leitura. Está condicionado ao momento da leitura, está condicionado ao ambiente da leitura. Quer dizer, então, quando a gente fala nessa perspectiva, que em última análise também os parâmetros agora, os parâmetros curriculares, né, nacionais vêm colocar em cena, o processo de leitura é simplesmente um processamento de texto, não é, com as suas especificidades, é lógico, mas é o mesmo processo, simplesmente numa direção contrária, não é? E repara que também não se separa da fala, não é? Exato. E a coisa, a gente tende a dizer o seguinte, falar em produção de texto, produção de sentido, quer dizer, e trabalhar as condições de produção, trabalhar o processo, tende a separar, a não separar, a desfazer essa dicotomia entre a leitura de um lado, redação de outro, né, gramática de outro. Por quê? São todos um conjunto bem integrado, né, de mecanismos, de princípios que se integram. Né? Agora, Milton, nós vamos falar no próximo bloco mais sobre a questão do texto literário, mas o professor Antônio Augusto fala dessa sua preocupação com problemas políticos ligados a essa questão do ensino. Por onde passa para você a melhoria do nosso ensino nesse aspecto, nos problemas políticos e sociais brasileiros? Welton, eu acho que exatamente passa por, não só a sociedade, mas principalmente a escola, os professores, assumirem uma concepção, essa nova concepção de texto. No começo do bloco, eu acho que eu não te respondia, você me falava qual a relação entre produção de texto, produção de sentido, produção de conhecimento. Eu acho que não há distinção. Exato. Imagine, nessa perspectiva, sobre essa ótica que a gente estava conversando, se a gente for para dentro da sala de aula e disser o seguinte, não se pode ler na sala de aula, não se pode escrever, não se pode falar, não se pode escutar. Quer dizer, não tem. Mas, digamos, é uma evidência de que não há jeito de realmente a gente construir conhecimento, não é? E sem realmente texto. Verdade. Mas eu acho que a própria distinção entre conhecimento de um lado e texto de outro está ligada à antiga dicotomia entre forma e conteúdo, né? Quer dizer, na medida que a gente aceite que a forma é também conteúdo. É informação, não é? Então, a gente tem que dizer que produzir conhecimento é produzir texto não é produzir conhecimento. Milton, nós fechamos o bloco anterior falando exatamente de problemas políticos e sociais brasileiros que, de certa forma, afetam, né, o ensino do português nas nossas escolas. Você gostaria de terminar esse tema? Não, eu só gostaria de acrescentar o seguinte. Na verdade, trabalhar as condições de produção e recepção de texto, né, isso implica em considerar o texto numa determinada situação social, né, num determinado espaço social. Então, não tem como separar as coisas. Né? Temos que realmente abordar a produção e recepção de texto, levando em conta esses fatores que influenciam, em última análise, na produção e recepção de texto. Bom, Milton, uma outra questão que não podia deixar de faltar no programa de literatura é a seguinte. Durante muito tempo, nós privilegiamos, no polo da produção de texto, o texto literário. Nossos modelos eram Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, né, e os grandes clássicos da literatura. Como é que você e os seus métodos e a linguística, de maneira geral, vê isso hoje na escola? Não tem os meus métodos, não tem método, né? Mas a gente está trabalhando
quando fala gente, essa equipe todinha aqui, tem que se colocar do CEAL, de Minas Gerais, né, assim, da especialização da PUC, da faculdade da FAFBH, a gente está trabalhando nessa perspectiva, a gente tende a ver a produção do texto literário, né, assim, o texto literário, como resultante de uma certa especificidade de funcionamento do processo de produção de texto. Assim. Então, na escola, eu acredito o seguinte, que não dá tempo de se estender mais, mas a gente desfazendo a dicotomia produção de texto, produção de conhecimento, o que já leva a falar na perspectiva não de recepção e transmissão de conhecimento, note bem, mas da produção e circulação de conhecimento. Ao nos libertarmos um pouco dessa dicotomia, a gente vai se libertar também da dicotomia texto literário, não literário. Exatamente. Não é? Na verdade, o texto literário é um texto que coloca, que instancia o funcionamento de um determinado processo funcionamento do processo de produção de texto. Bom, na escola, realmente, atualmente, a gente procura trabalhar com os textos literários, às vezes, né, dependendo do curso de letras de várias épocas, mas no meio de outros textos. E sem deixar de considerar que, às vezes, numa fala, não é, a gente ativa mecanismos, não é, que são da função poética. Da função poética, não é assim? Da recepção estética, etc. Então, eu diria o seguinte, a tendência é dizer o seguinte, do mesmo jeito que um texto científico, não é assim? É um texto que tem suas especificidades, um texto que exige a implementação, a ativação de determinados mecanismos no seu processamento, assim o texto literário literário é outro, não é assim? Então, nessa gama de produção de textos, vamos dizer o seguinte, eu diria, a gente está tentando trabalhar as condições de recepção de texto literário, uma vez que eu acho que não é função da escola trabalhar as condições de produção do texto literário. Né? Ok, Milton, agora quem vai dar um depoimento sobre o seu trabalho é a professora Maria da Graça Costa Val. Graça. Estão me pedindo para falar sobre o Milton e acho que o melhor jeito de começar é falar que na minha tese de doutorado eu fiz um agradecimento ao Milton, dizendo que ele era um gerativista que acredita em discurso. E isso resume um bocado do que é o Milton, do que é a atuação dele. Porque ele é um grande linguista, um linguista que tem um domínio de uma teoria, de uma e de várias outras teorias linguísticas complicadas, mas um cara preocupado com o uso da língua, com uma concepção de língua que seja útil, produtiva para a compreensão dos professores e para o uso na sala de aula. E isso é que me parece que tem marcado a atuação dele, tanto na Faculdade de Letras, onde ele trabalhou, na Faculdade de Educação, onde ele participou de muitos projetos no CEAL, no PREPS, na FAFBH, né, no PREPS na Católica e na FAFBH, em que ele tem se empenhado na formação dos professores no sentido de clarear a compreensão que se pode ter do que seja realmente a língua, né, do que seja uma língua como o português. E a partir daí, de como é que se pode, de uma maneira melhor, mais útil, mais produtiva e mais justa, mais agradável também, ensinar essa língua, trabalhar com essa língua em sala de aula, na leitura, na produção de textos, enfim, em todos os processos de uso da língua. Pois bem, Milton, esse depoimento arremata, de certa forma, a nossa conversa anterior, mas eu gostaria que você fizesse uma brevíssima consideração final sobre as condições de produção de texto ou de sentido diante das novas tecnologias. Interessante que os dois depoimentos que você apresentou aqui, Elton, do Antônio Augusto e da Graça, os dois, o Antônio Augusto e a Graça, estariam melhor preparados para falar disso do que eu, não é? Porque são pioneiros exatamente nessa perspectiva, dessa concepção de texto. Mas, digamos o seguinte, eu acho, diante das novas tecnologias, Elton, nós terminamos o primeiro bloco falando de redefinição de fronteiras, não é assim? É melhor a gente pensar realmente a produção de texto
não é, a produção de conhecimento nesta nova, diante das novas tecnologias, sob duas perspectivas, eu acho. Uma delas, a gente podia pensar mais em rede, não é assim? Em pontos dessa rede que são ativados e que realmente colocam em cena toda a rede a cada momento, não é? Já não há muito sentido falar de distinguir texto de hipertexto, não é verdade? E dentro dessa perspectiva, o que acontece? Creio eu que, do mesmo jeito que um dia a literatura, né, foi dentro da sala de aula o objeto privilegiado, objeto que ditava, inclusive, os cânones do bom, do bom aluno, do bom texto, etc., eu acredito que isso se tende, nesse momento, a se desfazer da seguinte maneira, porque as novas tecnologias ajuntam literatura de um lado, ciência, bem, né, a cola de um lado, literatura, eu acho que literatura e ciência estão ficando duas faces da mesma moeda, não é assim? E o impacto das novas tecnologias no aparelho cognitivo, digamos assim. Imagina a criança que aos 7, 8 anos já está, né, escrevendo e recebendo texto, né, em chats aí, 2, 3 horas por dia, quer dizer, olha, essa criança chega na escola com uma nova estrutura cognitiva. Então, em termos de impacto das novas tecnologias, assim, na formação desses meninos, desses alunos que nós recebemos, eu creio que essas novas tecnologias vão exatamente acabar com essas nossas antigas fronteiras entre o texto literário e o texto não literário, entre ciência e literatura, né? Entre texto informativo e texto formativo, ou leitura, quer dizer, as velhas categorias. Eu acho que o texto, a gente faz ciência também, não é? E produz conhecimento lendo o texto, produzindo e lendo o texto literário. Né? Ou seja, tem que se estar atento a esse momento atual, porque ele modifica bastante a situação geral da... Eu acho que modifica, e principalmente a gente vai ver essa modificação e vai trazer para a sala de aula na medida que a gente trocar o foco no nosso olhar do produto, do texto, para o processo, para os mecanismos de produção de texto, assim? Ok. Milton, infelizmente nosso tempo está acabando, mas a última pergunta do programa, o professor Antônio Augusto ainda vai fazer para você. Olha. Milton, você deve ter falado ao longo do programa muito mal da Universidade Brasileira. Se não falou, vai falar mal agora. Como é que você está vendo a universidade hoje e como é que você está vendo os rumos dela? Eu espero que você fale bem também, porque daqui você está na universidade, você tem atuado na universidade, a universidade é o seu local de trabalho. Como é que você tem visto a universidade nesses tempos atuais? Dutti, com muito otimismo. Momento de crise, momento de colheita. E contando com vocês. Professor Milton do Nascimento, Vereda Literária, agradece a sua entrevista. Foi um prazer tê-lo aqui. Desejo mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Eu agradeço também. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura. Muito obrigado.